Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao projeto Amanagé Vozes do Grupesp. Eu sou Vitória Paz, mestranda em Educação e membro do Grupesp. Estarei mediando a conversa de hoje. O objetivo do projeto Amanagé Vozes do Grupesp é compartilhar as pesquisas desenvolvidas por pesquisadores de diferentes níveis do grupo de pesquisa em Sociologia Política da Educação, Grupesp. Queremos, com isso, promover o acesso ao conhecimento e fomentar o debate sobre temas relevantes que são discutidos em nosso grupo. Seja muito bem-vindo, professor Dr. Armando Brito. Obrigado, Vitória. É um prazer estar aqui no Vozes do Grupesp. Meu nome é Armando Brito da Frota Filho. Eu realizei o meu pós-doutorado no grupo de pesquisa de Sociologia da Educação, sob a supervisão da professora Camila. E estou muito feliz em compartilhar um pouquinho da minha trajetória e sobre o que significa fazer um pós-doc, em especial nessa área tão bonita que é a Sociologia Política da Educação. Excelente, Armando. Para começar, vamos direto ao ponto. Muitas pessoas conhecem mestrado, doutorado, mas o pós-doutorado ainda é um universo menos explorado. Em suas palavras, como que você definiria essa etapa da carreira acadêmica? Então, a gente tem que entender que o pós-doutorado ele não é uma titulação. Tanto que o nome completo dele é estágio pós-doutoral. É um momento formativo nosso para avançar nas nossas pesquisas. E diferente da tese da dissertação, ele também não tem um produto fechado. A gente pode estar fazendo um artigo, fazendo algum outro projeto. Então isso dá mais possibilidades para a gente. E na prática, como é o dia a dia de um pesquisador de pós-doc no Grupesp? Quais são as suas responsabilidades e entregas ao final, com um relatório final? Então, em acordo com a minha supervisora, a professora Camila, a gente tentou delimitar, desenhar algumas propostas. Ela me perguntou o que eu queria, eu falei, o que a senhora me sugere? Ela falou, ensino, pesquisa ou extensão? Os três. Então, a gente tem ensino, a gente deu uma disciplina chamada Bourdieu e Educação. Na pesquisa, nós desenvolvemos uma pesquisa voltada para a educação do campo e a leitura bourdieusiana, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E nós também tivemos uma orientação que foi a Thalita Silva e Silva, que gerou até realmente um produto, que foi um artigo A3 na área. E na área de extensão, eu também ajudei no evento do grupo, né, que é o CESP. Então, o dia a dia é um pouco diferente, porque a gente não tem uma disciplina para assistir, alguma atividade para fazer. Porque a gente já terminou essa fase. No pós-doutorado, a gente está agora evocando já o pesquisador-professor. Então, a gente dá uma disciplina, a gente orienta, a gente colabora. Certo. Obrigada, professor. E, além de todas essas atividades que você mencionou, a disciplina optativa, a escrita de artigos, a orientação, você também desenvolveu uma pesquisa, correto? E o que moveu a escolher essa temática de pesquisa do pós-doutorado? Qual foi a sua grande inquietação? Então, é interessante você falar disso, porque esse processo formativo ele é contínuo. E como a minha temática foi educação do campo observada pelo prisma bourdieusiano, eu também participei de bancas. E isso é muito legal porque é um processo formativo, tanto para mim enquanto profissional, quanto também ajudar o colega que está fazendo esse processo de ou terminar uma graduação, ou estar no mestrado. Então isso é muito importante. E eu trabalhei pensando na seguinte perspectiva. Eu trabalho na CEMED enquanto formador. E a gente trabalha com a educação do campo em Manaus. E aí é muito bom deixar isso claro. Manaus não se restringe só à cidade. A gente tem as calhas dos rios, o Rio Negro e o Rio Amazonas, e também tem a parte rodoviária. E, muito se esquece isso. Então, isso é uma coisa da educação do campo, ela é esquecida. Então, a gente pensa no seguinte, a gente ia para essas escolas, como eu falei, são longe. Então, são horas de barco, e às vezes iam com a gente os professores dessas escolas. E num desses encontros com eles lá, um professor solta uma frase, que é: eu acho isso uma violência. A gente tem que trabalhar avaliações de larga escala, a AD ou SAEB, sendo que os nossos componentes não fazem parte dessas avaliações. Estou falando assim de geografia, que é o meu caso, história, ensino religioso, arte. E isso coincide numa época em que a professora Camila ela foi dar uma palestra na DDPM, Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, onde dá as formações, que é vinculada à CEMED. E onde ela trouxe um pouco do Bourdieu, falou um pouco dessas avaliações, e aí veio esse meu interesse de pensar, poxa, como é que a gente está realmente tratando o ensino na educação do campo? A gente sabe muito disso. E uma outra coisa que foi inquietante
é que tinha muitos quadros nessas escolas de incentivo. Melhores alunos, vamos melhorar, SAEB isso, SAEB aquilo. E isso foi também uma coisa que chamava a nossa atenção. Tanto que um dos nossos produtos é um artigo feito a 8 mãos, eu, a professora Camila, e outros 2 orientandos dela, que também trabalham um pouco com essa temática, e para justamente ver pelo olhar borgesiano, olhar para uma etnografia, como é que as avaliações estão sendo impressas nas escolas, vendo quais são as marcas da violência simbólica. E aí um dos nossos autores, como eu falei, é o Bourdieu. A gente usa principalmente, mas não unicamente, A Reprodução, que é do Pierre Bourdieu e do Passeron. Certo. Professor, e para a gente fechar, como toda essa investigação, ela se traduziu no seu relatório final de pós-doc. Para quem está nos assistindo em casa, com dúvidas e tudo mais, o que é esse relatório? Afinal, como que você construiu o seu? Então, como eu falei no começo, é um texto muito diferente da dissertação da tese. Na dissertação da tese a gente tem que falar introdução, objetivo, metodologia. Aqui é um relatório. E aí volta para aquilo que eu falei no começo. Não é um título, é um estágio pós-doutoral. Então é um relatório das atividades que a gente fez. Então um relatório sobre participação de eventos, publicação, participação de banca, orientações, as publicações. Nós temos o artigo que vai ser publicado agora, a gente tem os livros, a gente tem um livro da disciplina do Bourdieu, que também vai ser publicado, isso tudo entra no relatório. Então, nesse ponto, eu super encorajo as pessoas a fazerem um pós-doutorado, porque é muito mais simples, até menos traumático, e enriquece bastante o currículo, além de ser um processo formativo extremamente essencial para a gente, porque a gente consegue atravessar um pouco a barreira da ciência. A gente faz uma ciência também, a gente está evoluindo. Muito obrigada, professor, por essa conversa tão rica sobre a sua pesquisa e a experiência de ser um pesquisador de pós-doutorado no Grupesp. E agora, para a gente encerrar, deixo uma mensagem rápida para quem pensa em fazer pós-doc aqui no nosso grupo. O que essa pessoa pode esperar dessa experiência? Olha, pode esperar muita coisa, porque você vai ter um enriquecimento teórico-metodológico muito grande, uma nova visão sobre a ciência. E eu falo por mim, no caso, que eu trabalho com educação, mas agora eu vejo o processo educativo de uma forma diferente, tanto para mim quanto a gente, mas também como um reprodutor do sistema. Infelizmente somos assim. Mas eu penso que o estudo é que vai fazer a evolução profissional da gente, em especial para nós que somos professores. Então eu super recomendo que façam um pós-doutorado, venham para o PPGE, conheçam os encontros formativos, que não, o encontro formativo não é só você participar do mestrado ou do doutorado, é você também ver as palestras, engajar. Então venha, participe, é o momento. A universidade ela é pública, e isso daqui é um projeto que mostra qual é a função da universidade. A função da universidade é um tripé chamado pesquisa, ensino e extensão. A gente está mostrando, por uma extensão, o resultado das pesquisas e do ensino. Então venha, conheça, popularize, mostre qual é a função da UFAM na sociedade manauara. Obrigada, professor. E para conhecer mais sobre o nosso trabalho e do nosso convidado, o link do Lattes dele estará na descrição desse vídeo. Mais uma vez, a gente agradece a audiência em nosso projeto. Fiquem ligados no canal do Grupesp, no YouTube e no nosso Instagram, porque todo mês a gente vai ter uma novidade. Até mais!